O que dizer do nosso Jesus? Fala, eu amo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Talvez Jesus ressurreto, nós pudéssemos dizer: Jesus, o que fez você ir para a cruz? Você sentiu uma angústia, você orou, Pai, antes, dizendo: Pai, se for possível, não tem um plano B, passa de mim esse cálice, mas no entanto seja feita a tua vontade. Jesus, o que fez você enfrentar a cruz e nos amar de tal maneira? Quem sabe ele podia dizer: sabe o que fez isso? Quando eu saí do batismo, desceu como que uma pomba do céu, e o fogo de Deus encheu a minha vida, e não tinha como eu dizer não, porque a glória de Deus estava sobre mim. Essa presença do Espírito, queridos, que nós zelamos, que nós buscamos, que nós amamos, porque é essa presença que faz a diferença nas nossas vidas. É essa presença que vai fazer de nós linhagens de Deus. É isso, Walter. É por isso que você está aqui, cara. É por isso. Essa presença. O que dizer de Pedro? Meu Deus. Pedro, quando você andava pelas ruas e as pessoas se projetavam do seu lado, e quando você via os paralíticos levantando só com a sua sombra, como é que é isso, Pedro? Pedro ia dizer assim: sabe o que é? Eu senti uma chama arder dentro de mim, e essa chama ia levantando os paralíticos, e era o Espírito Santo na minha vida. Como que foi, Pedro, quando o paralítico na Porta Formosa pediu esmola? Sabe, quando eu cheguei perto daquele paralítico, sabe, todas as vezes que eu passava ali eu tinha vergonha, porque não existia chama ainda em mim, e ele pedia oferta, migalha, e nós dávamos. Mas depois que eu fui cheio do Espírito, e eu me aproximei dele, quando eu comecei a me aproximar, a chama do Espírito começou a queimar dentro de mim, e uma voz dizia: você não tem dinheiro, mas o que você tem você vai dar para ele. Declare a ele: levanta e anda. E assim aconteceu, porque tem uma chama que arde dentro de mim. Não apagueis o Espírito. O que dizer de Paulo? Paulo, como que era quando alguém chegava e dizia assim: Paulo, você pode ir a Francisco Beltrão, tem alguém morrendo lá enfermo. E aí em seguida chegava outro e dizia: você pode ir para Coronel Vivida, tem alguém morrendo lá. E uma chama começava a arder dentro dele. Quem sabe uma voz dizia: dá o seu lenço para um deles levar, porque nesse lenço vai ir a minha chama, e quando encostar no enfermo, ele será curado. Não apagueis o Espírito. É isso que Paulo estava dizendo para nós: não apagueis o Espírito, porque é o Espírito que faz de nós essa linhagem de Deus. É o Espírito Santo que faz eu e você agora seguir com o bastão da presença manifesta de Deus. Sabe, por muitos anos eu me perguntei: Senhor, o que fizeram com o Espírito Santo? O que nós fizemos com o Espírito Santo? Onde estão as manifestações? Senhor, eu não aguento mais ouvir história de 2000 anos atrás. O que fizeram com o Espírito Santo? Ele começou a incomodar. E eu olhava, queridos,
os pastores. Eu não vi essa chama. Eu não tinha referencial dessa chama. E eu dizia: Senhor, o que aconteceu? Não são esses os homens ungidos? Não foi esses homens que tu chamou para manifestar a tua glória? E o Senhor me dizia: sim, são esses. Esses são os meus ungidos para levar o meu reino. E eu dizia: Senhor, mas o que aconteceu? A nossa linhagem, Abraão, Moisés, Elias, essa é a nossa linhagem. Jesus, o que aconteceu? Nós temos uma linhagem, nós temos uma identidade. E Deus disse: sim, são esses homens que eu ungi. E eu disse: Senhor, o que está acontecendo então? E Ele me respondeu: eles andam com labrador, eles comem com labrador, eles cresceram com labrador, eles se reúnem com labrador. A linhagem deles é a minha, mas eles andam junto com o labrador e se tornaram igual. Deixaram apagar a chama. Porque quando aquele homem chamou o adestrador, ele perguntou: como pode? Então ele chegou a uma conclusão e disse: agora eu descobri o problema desse pastor alemão que tem pedigree. Os seus pais são guerreiros, vencedores, tem origem. O problema é que ele cresceu junto com o labrador. Ele comeu o tempo todo com o labrador. Ele dormiu com o labrador. E ele perdeu a sua linhagem. Eu disse: Senhor, eu quero buscar essa chama. Senhor, eu não vou deixar a chama do Espírito apagar, eu vou buscar ela. Porque hoje é nós que estamos com o bastão na mão. Porque sem presença manifesta de Deus, queridos. O Senhor disse para nós que a nossa bandeira é a bandeira da presença manifesta de Deus. E aonde nós iremos, nós devemos levar essa bandeira. Então, queridos, por favor, não deixe apagar essa chama. Não apagueis o Espírito. Não apagueis. Ame o Espírito Santo. Tenha intimidade com Ele. Adore a Ele. Valorize o ministério do Espírito Santo. Coloque lenha no fogo. Lenha seca. Adore. Seja íntimo dEle. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Senão nós seremos só mais uma religião, queridos, que não faz diferença nenhuma nessa terra. Mantenha a chama acesa. Magrão, como que eu faço para manter a chama acesa? Tenha comunhão com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Tenha comunhão.
comunhão você tem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Você não tem comunhão com princípios bíblicos, você não tem comunhão com amor, você não tem comunhão com sentimento, você não tem comunhão com graça. A graça você usa para capacitar você a ter uma vida santa. A graça você usa como um poder para viver como nova criatura. A graça é salvadora, é perdoadora, é protetora, mas você não pode ter comunhão com ela. Amor, você flui em amor com suas atitudes. Agora, comunhão você só pode ter com quem é vivo, com quem fala. Tenha comunhão, queridos, com o Espírito Santo. Conheça o Espírito Santo. Seja íntimo do Espírito Santo. Porque Deus colocou essa chama em mim e em você. 2, tenha comunhão com os avivados. Tenha comunhão com pessoas que estão acesas. Coma com os avivados. Viva com os avivados. Não ande com labrador. Não tenha comunhão com o labrador, que você vai ficar igual, a chama vai se apagar. Ande com avivados. Ande com famintos, para você ter referenciais, porque se você não tiver referenciais, Paulo disse que as más conversações corrompem os bons costumes. Freud, o pai da psicanálise, disse que o homem é produto do meio. Então, se você quiser ser avivado, se a chama do Espírito vai invadir a tua vida, ande com pessoas apaixonadas e que fluem em Deus, porque Josué tinha modelo. Ele olhava para Moisés, e Moisés era cheio do Espírito Santo, então ele podia chegar onde Moisés chegou. Tenha comunhão com avivados. Não ande com pessoas que só têm conhecimento, lógica, razão. Ande com apaixonados pelo Senhor, porque você será um dele. Sabe, queridos, os discípulos andavam com Jesus, e Pedro, mesmo tentando fugir, inventando algumas histórias, ele se entregava, porque as pessoas diziam: ele fala igual ele. A tua palavra, a tua voz, o jeito que você fala é igual a Jesus. Tu é um deles. Se você tiver intimidade com o Espírito Santo, você cada dia se torna mais parecido com o Pai, aleluia. E você cada dia se torna a imagem e semelhança do Deus vivo, para levar o reino de Deus como Ele é. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Você pode gritar mais alto. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias, mas analise e retenha o que é bom. Se tiver dúvida, não ultrapasse. Peça a confirmação de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É o Espírito Santo, queridos, que manifesta o reino de Deus na terra hoje, através de homens e mulheres que receberam essa chama e não deixaram apagar pela religiosidade. Não ande com pessoas apagadas. Olha uma coisa interessante. Eu falo isso para as pessoas que andam comigo. Quando buscar vídeos e mensagens na mídia, busque por homens avivados, incendiados, homens que não apenas têm discurso, mas homens que manifestam a glória e a presença de Deus, porque você vai desejar ser igual. Quando ler um livro, leia livros de homens avivados. Se você for num evento, vá aonde tem fogo de Deus.
E se alguém falar assim para você, os sinais seguirão os que creem, não é para nós ir atrás, é eles que vão nos seguir. Fale para essa pessoa: enquanto esses sinais ainda não me seguem, eu vou atrás deles, eu vou ver aonde tem, para que eu possa ter referenciais e ver que isso é possível. Terceiro, alimente-se da palavra de Deus. Posso ouvir amém? Vocês que estão me ouvindo, alimentem-se da palavra de Deus. Leia a Bíblia, ouça a Bíblia, fale das palavras de Deus na Bíblia, deixe-se encher dos princípios de Deus, obedeça a Bíblia. E uma das coisas importantes a se obedecer é: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Outra coisa importante a se obedecer é: não apagueis o Espírito. Isso vai manifestar a glória de Deus. Alimente-se da palavra. Magrão, qual palavra? A palavra escrita, a palavra falada profeticamente, a palavra pregada. Sabe qual palavra que você tem que se alimentar? Aquela que é para você. Aquela que é para você. Pastor, mas a Bíblia, os princípios bíblicos, é para você ou não é? Claro que é. Os princípios é universal para todos. Toda a palavra de Deus que é para você. Ah, mas a profecia, Deus falou com você, obedeça, se alimente dela. Ah, mas eu só leio a Bíblia, só a palavra da Bíblia. Fique à vontade. Fique à vontade. Não tem problema. Eu amo tanto quanto. Eu amo me alimentar-se da palavra de Deus, aquela que é para mim. Porque tem palavra aqui que é para todos. Tem palavra aqui que foi para Davi, não é mais para mim. Tem palavra aqui que foi para Abrão, para Sara, e não é para mim. Mas de repente Deus vem e fala com uma Esther hoje: filha, vou abrir a tua madre. Então essa palavra é exclusiva para você, não é a mesma de Sara, que Deus falou com eles lá no tempo de Abrão. Então alimente-se e obedeça a palavra de Deus que é para você. Quantos estão entendendo? Não apagueis o Espírito. Aonde o Espírito se manifesta, queridos, ele testemunha Jesus, o Jesus vivo. Quando o Espírito se manifesta, a história fica em segundo plano e o reino é visível. Então, não ande com labrador. Você pode ter a linhagem, mas você vai ser igual a um labrador. Você será como ele. Ande com homens cheios do Espírito. Busque modelos cheios do Espírito. Porque a igreja na terra está clamando por presença manifesta de Deus. E o nosso Deus não é só o Deus que fez a história no passado. Ele é o Deus da história e continua fazendo história. E nós estamos escrevendo uma história com o Senhor. Você está escrevendo uma história com o Senhor? Segunda-feira ele me deu um pouquinho mais do seu script, do seu roteiro. E ele disse que está com a caneta na mão, para nesses dias haverá uma explosão. Nós estamos escrevendo uma história juntos.
E você faz parte dessa história, você está escrevendo junto comigo, porque Deus tem dado o roteiro, e a presença dEle veio sobre nós, amém? Por isso não apagueis o Espírito. Ame o Espírito Santo, tenha intimidade com o Espírito Santo, porque senão você é só um religioso. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, quando a presença dEle flui em tua vida, é pão vivo, que desce do céu, que alimenta o meu espírito e a minha alma, e me fortalece para mim andar nos princípios com leveza, porque os princípios ensinam o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que andar, mas a presença manifesta é o alimento que me alimenta a fazer isso com alegria e não com pesar, não por religiosidade. Quantos podem adorar o Senhor? O mundo está buscando homens e mulheres que tenham o fogo do céu na sua cabeça. Todo homem na história da Bíblia que tinha o fogo de Deus na sua cabeça, as pessoas se aproximavam. Os homens cheios do Espírito, que nós conhecemos a história: Charles Finney, William Seymour, Evans Robert, Jimmy Swaggart, Billy Graham, Benny Hinn, Kathleen Kuhlman. Uau! E hoje você pode buscar na mídia profetas, homens de Deus na África, sendo usado poderosamente nas mãos de Deus. Assista esses homens para acender a chama dentro de vocês, mas ande com pessoas apaixonadas pelo Senhor. Amém, queridos? Amém? Está ardendo uma chama do Espírito dentro de você? Está ardendo. Sabe o Marcelo? Deus falou com ele, está escrevendo a história dele, e pediu para ele ir para um lugar, e Deus começou a trabalhar ele, e às vezes ele pensava: puxa, Senhor, quando que eu vou? E um dia ele falou assim: Jota, eu sei que eu não posso ir ainda, eu tenho consciência, porque eu não quero ir desse jeito. Se eu não levar a presença manifesta de Deus, não adianta eu ir dar discurso. Eu falei: é verdade, nós não queremos abrir nenhuma igreja para trazer discurso, já tem bastante. Nós só iremos quando Deus manda, Lúcio, mas tem que levar a presença manifesta. E ela veio, ela está no nosso meio. Quantos amam a presença de Deus? Se coloquem de pé, queridos, e fale com o Espírito Santo, fale com o Senhor. Você que está em casa e tem um pouco de conhecimento de Deus, não aceite menos do que a presença de Deus fluindo, se manifestando, não apenas de informação, mas você vendo Deus agir, milagres, Deus dando direção. O nosso Deus, Ele é vivo, Ele continua presente na história, e hoje é nós que estamos com o bastão, é nós que temos que levar essa presença. Que Deus toque a sua vida, na sua casa, toda a sua família, e que uma chama do Espírito comece a arder dentro de você, que você não se contente mais com pouco, que você não se contente com migalhas, mas que você busque essa presença manifesta de Deus. Adore o Senhor. Sim, Senhor, sim, nós queremos acender a chama do Espírito em nossos corações. Nós queremos amar o Espírito, Senhor. Sim, fale com Ele, diga para Ele: eu quero mais, Senhor. Diga para Ele: eu vou separar um tempo de qualidade no meu quarto, discuta com o Senhor. Eu quero ser íntimo do Espírito Santo, eu quero conhecer mais de perto. Eu não quero terceirizar o reino de Deus, eu não quero só ouvir de outras pessoas, eu quero ter as minhas experiências.
Adore a Ele, fale com Ele, levante a sua voz agora. Se você quiser gritar: Senhor, eu não vou apagar a chama do Espírito. Senhor, nós não vamos apagar a chama do Espírito em nossas vidas. Senhor, nós amamos o Teu Espírito. É Ele que está conosco hoje. É Ele que nos conduz em toda a verdade. Ajuda-nos, Espírito Santo, a viver no centro da Tua vontade. Essa igreja ama-Te.